E olha só, circulam nas redes sociais que um estudo da NASA teria dito que o Brasil ficaria inabitável em 50 anos, ou seja, em 1970, tá? Por conta... em 2070. Vamos se corrigir que a gente dá o dado certo aqui. Isso por causa do quê? Das condições do clima. No entanto, conversando aqui com o Arthur Miller, principalmente lá no podcast, a gente chegou à conclusão que esse dado foi distorcido. Porque a pesquisa, de fato, existe, é uma pesquisa de 2020 e foi publicada na Science Advances, que é uma revista científica, uma das mais respeitadas, né, no mundo. Mas agora, só agora, né, que isso ganhou repercussão. E quem vai explicar para a gente tudo isso é o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller, porque este é o problema de não aprofundar, né, com responsabilidade uma informação e aí acabar divulgando, de qualquer jeito, algo que ainda está permeando sobre o ambiente científico, não é verdade? E que precisa justamente, de uma expertise, de um meteorologista para trazer essa manchete, né? Então eu queria que você explicasse de onde que saiu isso, por que seria inabitável em 50 anos, ou seja, em 2070, né? Explica isso pra gente, Arthur. Bem-vindo. Explico sim, Priscila. Obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Esse é um dos problemas, né, da má divulgação científica, na qual um assunto sério, às vezes, não é levado a sério porque é colocado de uma forma errada. Para a gente entender toda essa história, vamos olhar aqui no telão, porque tudo começa com a questão de um instrumento meteorológico, né? Isso aqui é um psicômetro, na qual a gente tem dois termômetros, o bulbo seco e o bulbo úmido, né? A diferença entre eles é que um tem aqui um tecido, né, feito de algodão que fica aí embebido em água, né, para a gente ter uma temperatura em um ambiente seco e um ambiente mais úmido. Para que serve isso em meteorologia, né? Para a gente ter aí uma medida de umidade relativa do ar e também do ponto de orvalho. E a história toda desse artigo é só desse carinha aqui, o bulbo úmido, uma das variáveis meteorológicas, na qual, vou pedir até para colocar o próximo mapa, que é o seguinte: existe esse estudo da NASA que leva em consideração essa variável, que daqui a 50 anos a gente pode ter alguns hotspots. O que é um hotspot? É na qual, quando a temperatura de bulbo úmido chega na casa de 35 graus. E por que o 35 graus é importante? Porque ela é uma temperatura na qual os humanos não conseguem sobreviver. Que é aquela sensação, sabe aquele calorão com umidade? Que não consegue sobreviver junto com uma temperatura, com uma umidade muito elevada. Então são duas coisas, né? Umidade muito elevada e a temperatura de 35 graus também junto as duas coisas. Porque já é a medida do bulbo úmido, ele já está inserido essas duas medidas nessa temperatura. Então, o que acontece? Eventualmente, a gente já teve alguns hotspots no mundo, mas que duraram aí algumas horas. Para ser inabitável, tem que ser aí semanas e meses, né? O que de fato, por enquanto, não ocorre. Mas é um estudo que mostra que principalmente a América Central, a parte da África, Europa e Índia, que pode ter esses pontos, tá? Na América do Sul também tem, mas nesse primeiro artigo o Brasil não é citado. Teve uma atualização da NASA aí nos últimos meses, na qual na página do site eles fizeram uma reavaliação de toda a situação, e inclui alguns pontos do Brasil, que seria no Tocantins, Mato Grosso, Rio de Janeiro. Mas são pontos, né? Não é o Brasil inteiro do jeito que está sendo colocado. E isso deve ocorrer ao longo aí dos 50 anos, mas são coisas momentâneas. Isso quer dizer que a gente não deve se preocupar? Pelo contrário, é uma coisa que a gente tem que analisar, porque isso, né, representa, né, problemas, mas não da forma que foi colocado. Porque, por exemplo, se você tem um hotspot em um certo local, então você não vai investir nessa área, né, porque pode haver migração. Então, está explicado essa situação aí do que é o bulbo úmido, né, do porquê que essa temperatura é preocupante. E quando a gente fala em ciência, Priscila, a gente tem que ter muitos fundamentos, porque o que eu falo que isso deveria ficar no âmbito acadêmico? Porque é um tipo de informação que, do jeito que é colocada, pode ser usada com má intenção, né? Então, do mesmo jeito que o relatório do IPCC tem muito embasamento, são mais aí de 6 mil cientistas, diversas fontes, porque a gente precisa estruturar isso com outras variáveis meteorológicas também para reforçar essa tese, porque senão dá uma ideia de viés, né? Só está olhando para uma direção, então a gente tem que somar todas as direções para ver se elas apontam para um só lugar. Então, por isso que aqui, né, a gente está aqui no Canal Rural, para desmistificar essa situação e trazer a informação do jeito que ela deve ser dada. Perfeito. Arthur, se você quiser saber mais desse assunto, é só ouvir lá o podcast do Canal Rural Clima.
tá? Nas plataformas Spotify, Amazon, Deezer, Audacy, Apple, que a gente fala mais sobre esse assunto. Vamos para a previsão do tempo deste fim de semana, Arthur, então, agora? Vamos lá então, né? Tem frente fria avançando, favoreceu aí a formação de um cavado, na qual deixa a região sul sob risco de tempo severo hoje, trovoadas principalmente no sul do Rio Grande do Sul, mas já a partir do sábado, toda a área aqui amarela e vermelha já estando aí sob risco de rajadas de vento mais intensas, com possibilidade de queda de granizo, e isso vale também para o domingo, ficando no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Lembrando que essa frente fria começa a atuar na região sudeste a partir de segunda a terça-feira, trazendo chuva, mas não deve trazer tempo severo. Demais regiões do país, segue o tempo quente e seco, principalmente no Mato Piba, na qual, nos próximos 5 dias, esse sistema leva a chuva para a região sul, mas não é chuva volumosa, 30 milímetros aí que ajuda na boa umidade do solo. Região sudeste, segue o tempo seco no interior aí da região, e a chuva que ocorre no litoral ajuda principalmente, né, a aumentar a umidade relativa do ar. Centro-oeste segue quente e seco, com o sistema levando chuva somente para o sul de Mato Grosso do Sul. No Mato Piba, tempo segue quente e seco, chuva também só no litoral, não muda a situação, e o mesmo vale também para a região norte, na qual todo o centro-sul da região ainda segue com tempo quente e seco. Hoje, o tempo segue ensolarado em grande parte do Brasil central, e eu quero chamar a atenção, né, para a temperatura, que deve passar de 37 a 38 graus na região norte, mas que, a partir de segunda-feira a temperatura cai no Rio Grande do Sul, terça-feira com risco de geada em Dom Pedrito, isso vale para o centro-sul da região do Rio Grande do Sul, depois a temperatura sobe gradativamente. Como a gente pode ver aqui, uma entrada de um ar mais frio lá na segunda quinzena de agosto, mas, de fato, aí, um começo de agosto mais frio no Rio Grande do Sul com risco de geada. Quando a gente olha para a chuva, pouca chuva nesse sistema, mas muita atenção, que a gente vai trazer na semana que vem todo o respaldo. Tem um sistema mais intenso entrando aí na região sul, trazendo não chuva volumosa, mas tempo severo novamente, podendo aí trazer mais rajadas de vento, podendo aí haver corte no abastecimento elétrico, mas isso a gente traz mais atualizado na semana que vem. E esse frio também que vai chegar no sul, também chega no sudeste aqui, Arthur? Ele chega, mas de fraca intensidade, alivia o calorão, né? Vai ter umidade, mas nada aí para novamente tirar o casaco, ou até mesmo, né, promover. Exatamente, dá uma queda, um pulso de ar frio aí chegando. Arthur, obrigada aqui pela sua participação, excelente fim de semana. Ótimo final de semana, Priscila, muita boa tarde para você que nos acompanha.